Opa, boa noite pessoal do canal, tudo bem? Então, finalmente uma vitória boa, uma vitória legal de se comentar aqui no canal, por mais que talvez não transpareça tanto quanto deveria, ou talvez exalte alguns mais do que deveria. Eu vou estar o máximo realista possível sobre a nossa condição de vitória desse jogo, tá? E falar o porquê, na minha visão pelo menos, esse jogo ele teve mais qualidade positiva do que negativa, felizmente. Eu acho que é raro ouvir falar isso nesse canal desde o começo do ano. Então, pra mim, foi maravilhoso esse jogo, não vou negar não. Mas, enfim. Esse foi o jogo que só quer dar um breve resumo sobre, principalmente, em especial, o primeiro tempo. Foi um jogo que, se você viu esse jogo sem ser um vascaíno ou um botafoguense, você viu porque, de repente, você gosta de clássico, ou porque tava na TV e tu colocou no jogo, esse primeiro tempo você dormiu. Ponto final. De verdade mesmo, qualquer pessoa que não seja um vascaíno, um botafoguense, alguém que tem um mínimo de curiosidade de ver futebol clássico, alguma coisa, não aguentou ver esse jogo. O primeiro tempo dele foi chato pra caramba, muito chato. Ele, primeiro que ele já teve um atraso, né? Teve um atraso de meia hora de jogo, por conta de que o campo tava totalmente... não é molhado, né, a palavra, mas enfim, tava quase inundado, tiveram que fazer infiltração ali no campo, tiveram que... Em resumo, o campo de São Januário, né, como a gente já sabe, ele não é um dos melhores, e a irrigação dele também não é uma das melhores. E devido à alta chuva que estava tendo no Rio de Janeiro, acabou que ele ficou quase que inundado e, por conta disso, o primeiro tempo foi muito feio. Foi muito feio mesmo, foi um primeiro tempo assim que a bola não andava. A bola não andava, a cada passe do jogador você tinha que o jogador ficava preso, estava todo mundo pesado ali, com medo de lesionar. Mas vamos então começar um pouquinho sobre o jogo, né? Agora, bom, começar sobre a escalação. A escalação ela não foge do padrão, né? Do que a gente já espera que o titular. O Brenner realmente ele tá se consagrando no lugar de titularidade como 9 ali. E a única diferença foi que ao invés do Cuesta, que ele entrou como titular na zaga, hoje foi o Saldívia, que foi a nova contratação do Vasco para esse ano na zaga. E o... Pegando aqui minha colinha. Ah não, foi só o Saldívia mesmo, tá certo. O Pumita continuou entrando como titular no primeiro tempo. Mas enfim, em relação ao Saldívia, o jogo dele hoje ele não foi muito acionado, eu vou ser bem honesto. E ele... É que o Robert Renan, ele possivelmente virou esse zagueiro de destaque do Vasco muito por conta do que ele faz em campo. Que ele realmente teve várias falhas defensivas no passado. Eu não acho que foram tão graves quanto o pessoal exaltou, né? Comentou que nem que nem quando a organizada invadiu o CT, né, pra falar que, pô, você e o Coxa estão dando saudade do Léo Pelé e do Michael. Eu discordo totalmente daquilo, de verdade mesmo. Inclusive, a única coisa que eu discordo daquele vídeo inteiro é aquilo. Mas, hoje entrou o Saldívia no lugar do Cuesta, ele não foi muito acionado, e o Robert Renan, ele foi muito acionado em comparação ao Saldívia. Tudo bem que em relação ao Cuesta, eu também acho que ele é mais acionado que o Cuesta, só que o Cuesta ele tem uma qualidade pra mim que é 300 vezes superior do Robert Renan, que é a defesa. É fogo falar isso pro zagueiro, né? Mas o Cuesta, eu sei que se ele ficar no 1 contra 1 ali num cara habilidoso, o Cuesta tem muito mais chance de conseguir tirar a bola desse cara habilidoso do que o Robert Renan. Só que é aquilo. Em compensação, né, pro estilo de jogo do Diniz, o Robert Renan, ele consegue pegar a bola, passar por dois e começar o jogo, armar o jogo. Ele é o zagueiro camisa 10, né, que nem falavam quando ele surgiu pro profissional. Então, por conta disso, que eu falei também, o Saldívia é o segundo, eu acho que é o terceiro ou quarto jogo dele, na verdade. Eu não vou comentar muito sobre ele, mas ele ainda, eu acho que não é um zagueiro interessante porque ele tá fazendo, que é entrar um jogo ou outro, ali, realmente subir ali, deixar o zagueiro para descansar pro Brasileirão, né, nesse caso, com esse pro Brasileirão, e não muito mais que isso. Eu não acho que ele vai roubar a titularidade de alguém no curto prazo, pelo menos curto, médio prazo. Que mais pra falar aqui só? Bom, em relação ao Saldívia é isso, mas em relação agora ao primeiro tempo, foi que nem eu comentei, primeiro tempo muito chato de se ver, só que eu vou dar a César o que é de César aqui. O Botafogo hoje ele foi com um time misto, por causa da regra da FRJ, né, que acaba que após um tempo realmente os times grandes do Rio eles têm que entrar com pelo menos 7 jogadores do time titular. Acaba que o Botafogo ele foi com um time bem misto hoje, um elenco que o pessoal da narração exaltou muito, que é um elenco que não teve ainda entrosamento. Só que eu não vou dar demérito ao Vasco por estar pegando o elenco sem entrosamento. Pelo contrário, eu vou dar muito mérito ao Vasco porque
a gente conseguiu atuar no nível muito parecido com como a gente atuou com a Chapecoense, só que dessa vez pro bem. Porque contra a Chapecó, eu comentei, né? A gente conseguiu pegar um ou outro ali na marcação individual. O Vasco estava realmente fazendo uma marcação muito alta nos jogadores, forçando muito o erro dos jogadores, não deixando eles ficarem com a bola. E principalmente por conta do gramado de hoje, era muito fácil acreditar que o Vasco perderia essas bolas, ou que talvez até com medo de lesão, né? O que pra mim estaria certo, de verdade mesmo. O Vasco acabaria deixando um vacilo ou outro ali acontecer. E não foi o caso. Ainda mais por ser clássico, de verdade parece que o Vasco ele passou assim por cima do Botafogo. No primeiro tempo ele teve um ou outro jogador ali, como o camisa 5 dele, sei se o nome é o Barbosa, Alexandre Barbosa, se não me engano, que acabou sobressaindo ali na técnica, só que por conta do gramado tá muito ruim, e tanto que eu não vou nem pegar nos pés das falhas individuais desse jogo, pra você ter ideia, porque de verdade o gramado tava muito ruim e aconteceu falha para ambos os lados. Esse é o tipo de jogo que no final do ano, quando forem ver, tipo, estatística de passe, o jogador acertou 80% de todos os passes que ele foi, esse jogo diminuiu 2% de cada um ali, porque foi um jogo bem, bem difícil ali. Pra fazer passe, bola enfiada, toda a bola tinha que ser enfiada, isso é um fato, dominar a bola estava muito difícil. Então eu não vou pegar tanto nesse erro técnico. Mas em marcação, acho que um dos melhores jogos de marcação do Diniz, esse assim como o dessa Chapecó. E por conta disso, no primeiro tempo, acabando até que rolando muito desses atritos, acabou que felizmente, aos 43 minutos, uma pessoa do Botafogo, não vou lembrar agora, não anotei também o número, acabou levando 2 vermelhos. O do Vasco, até o momento, duas pessoas, o Robert e o Renan, não lembro quem, haviam levado cartões amarelos, e do Botafogo a mesma coisa. Só que a nossa sorte é que, numa falta que fizeram em cima do Barros, do Cauã Barros, essa outra pessoa do Botafogo acabou levando o segundo amarelo, assim foi para vermelho e foi embora do campo. E é aquilo. O Diniz, ele tem muitas críticas. Para mim, eu tenho muitas críticas ao Diniz, né? Mas uma coisa que eu elogio ele demais é que um dos principais problemas, assim, do Brasileirão é que o Brasileirão, muitos técnicos não sabem realmente ganhar de times que estão com um a menos. Eu já ouvi argumentos do porquê isso, e de verdade eu sei que tem muita coisa que o pessoal fala, que principalmente pra quem é leigo com futebol, ouve isso e pensa, mano, isso não faz sentido. E quanto mais você conhece de futebol, mais você começa a entender sobre o fazer sentido. Só que esse argumento é difícil ganhar quando eu tô com um jogador a menos, por conta de que a marcação acaba tendo que mudar, a formação tem que mudar alguma coisa, e isso acaba que não é planejado, de verdade não entra na minha cabeça. Porque essa falta da marcação, essa organização tática que tem que fazer, fica muito mais simples porque o time inimigo dá muito mais aberturas. E pra mim o Diniz, ele é um dos técnicos do Brasil que felizmente sabe ler isso. Então é aquilo, literalmente, quando o time inimigo, o time adversário, né, melhor dizendo, ele perde um jogador, eu fico feliz que eu sei que pelo menos a gente vai sair com uma vitória. De verdade é esse ponto. Pra mim o Diniz, ele me traz muito essa confiança de que a gente vai sair com uma vitória. Dito isso, então, acaba o primeiro tempo, né, com o Botafogo com um a menos, e no segundo tempo já entra realmente, já começa entrando com o GB no lugar do Nuno, o que eu admito aqui, felizmente deu certo, mas eu cheguei a questionar um pouquinho, porque eu imaginei pelo menos que, devido à situação do gramado, tudo, valesse mais a pena tirar um volante ali, tirar o próprio Barros ou o Thiago Mendes. O Thiago Mendes não, porque o Thiago Mendes tá jogando muita bola, tudo bem que o Barros também, né, mas o Thiago Mendes ele é mais marcador mesmo. Então eu tiraria mais o Barros, ele que é pra criação, e colocaria outro atacante, tal como ele fez na Copa do Brasil mesmo, na final da Copa do Brasil no jogo de volta. Só que não, realmente o Diniz ele tirou um atacante para colocar outro atacante, e nisso ele pega o Brenner e volta o Brenner coloca o Brenner como ponta, né, que é onde o Nuno atua mais ou menos ali, e o GB como 9 mesmo. Nisso, aos 3 minutos, se não me engano, saiu um gol do Vasco. De novo, né, deu certo, então eu não vou criticá-lo aqui, pelo contrário. E, inclusive, ainda bem que deu certo, porque foi um gol do Brenner, um baita gol do Brenner, um gol de atacante mesmo, um gol que esperou um vacilo, a bola ficou no pé dele, não acertou nem nada, ele só foi e marcou. Um gol que a gente sabe que talvez se fosse o Verratti ano passado, talvez ele erraria aquele gol. E o Brenner, eu acho que vale ressaltar aqui sobre ele. Eu comentei no jogo passado contra o Chapecó. Pra mim ele é um cara que eu tenho esse sentimento. De novo, é só um sentimento, não é baseado em nada, até porque é estatística futura. Eu tenho esse sentimento de que, pô, se o Brenner encaixar no Vasco, é coisa de 30 gols no ano.
E hoje foi um jogo que, de novo, ele chegou muito perto de fazer muito gol, tal como contra a Chapecoense, chegou muito perto de fazer muito gol. E teve um que ele simplesmente, por causa de erro adversário, ele conseguiu fazer. E foi o golaço dele ali. Primeiro gol do Brenner, espero que o primeiro de muitos, de verdade. Espero que tenha mais 29 ainda neste ano, se Deus quiser. 29 contando só Brasileirão, Sul-Americano ainda aumente. Eu posso sonhar, né? Sonhar pequeno e sonhar alto é o mesmo preço. Mas enfim, né? Voltando pro tópico principal. O Brenner, pra mim, ele de verdade eu consigo ver ele realmente encaixando muito bem nesse Vasco. Muito bem. E esse gol eu espero muito que ele desencante com o Brenner, que o Brenner agora consiga realmente atuar melhor. Tanto que esse daqui em si foi um jogo melhor que foi contra o Chapecoense. Bem melhor. Tudo bem que a formação do Botafogo jogou em outro estilo totalmente diferente do jogo da Chapecoense, que jogou para armar na defesa, esperar a única bola. Mas ainda assim, no final. E também vai lembrar, né? Contra a Chapecoense o Brenner marcou um gol. Só foi anulado por causa de roubo, por assim dizer, né? Eu tenho certeza que não foi um roubo proposital, né? Foi mais um erro, mas enfim, não foi gol, né? Mas deveria ter sido. Mas esse daqui, de fato, saiu um gol dele, um golaço, não estava impedido nem nada. Inclusive um gol que vem de uma assistência do Andrés, que foi uma baita assistência. O Andrés, eu volto a ressaltar, para mim hoje ele é o grande destaque do Vasco. Para mim hoje ele é o grande chamariz desse Vasco. Você fala Vasco, você pensa no melhor jogador hoje, para mim é o Andrés, disparado assim também. Disparado talvez não, porque a gente tem Paulo Henrique também, que eu acho muito bom, o próprio Léo Jardim. Mas o Andrés, para mim, ele de verdade, tecnicamente hoje no Vasco, tem ninguém acima dele. O Andrés, ele é muito bom. Realmente eu vou recomendar que todos pesquisem como é que foi feito a assistência desse gol. E não, desculpa, eu tô confundindo com a assistência do segundo gol, que foi de pênalti, perdão mesmo. Mas enfim, eu já vou pular pra assistência do segundo gol então, que sai 5 minutos depois também. Mas enfim, o segundo gol ele sai de pênalti. E agora sim, como é que sai esse pênalti? O Andrés, ele pega a bola e a bola chega até ele do cruzamento, ele faz um passe de letra que passa por debaixo das pernas dos zagueiros adversários até o Brenner. E nesse que passa pro Brenner, o Brenner na área, ele tenta posicionar ele para finalizar a bola. E os zagueiros do Botafogo acabam marcando ele, fazendo pênalti. Realmente, para mim, foi um pênalti mais merecido. Não é porque eu sou vascaíno, realmente eu sei que foi. Então, eu acho que foi realmente, de verdade mesmo, o Andrés muito bom. Ele, de verdade, eu acho ele muito bom, muito acima dos jogadores do Vasco hoje. E eu espero que ele renda isso até o final do ano. Até porque agora a gente assinou contrato com ele até 2030, né? Então, pra mim foi um baita acerto do Vasco ter contratado ele. Um baita acerto. E nesse cavou o pênalti e tal, o segundo gol foi do Coutinho. Que foi um gol de pênalti, um golaço também, em cima do goleiro do Botafogo, que eu não lembro o nome. Eu lembro que ele estreou contra a gente do Vasco ano passado, que foi um jogo que, se não me engano, foi um empate, uma vitória do Botafogo, inclusive que ele salvou uns 2 ou 3 gols do Botafogo, que o Botafogo ia levar, né, no caso. Mas eu não lembro o nome dele, era Daniel alguma coisa, ou era Léo alguma coisa, na verdade, não lembro, mas enfim. Em relação ao segundo tempo, ele realmente foi bem melhor que o primeiro tempo, no sentido de que a bola pelo menos estava rolando em campo. Ainda tinha uns lugares do campo que realmente havia uma posse, só que a maior parte do campo estava rodando bem com a bola. Então, para mim, de verdade, tanto que foi um ponto, né? Minha mãe viu o jogo comigo, a minha mãe, ela não viu o primeiro tempo, ela viu só o segundo. Para ela, o segundo tempo foi bem divertido, até porque também, né, o Vasco jogou bem mais bola que o Botafogo, né? Então marcou mais gol, teve os 2 gols no segundo tempo. Mas porque ela viu o primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi horroroso, das bolas não andar, não acontecer nada em campo. O segundo tempo já não, realmente o segundo tempo a bola estava correndo. E em ambos os tempos, eu acho que é uma coisa que vale ressaltar, o que eu comentei, né, do de a César, o que é de César. O Botafogo demorou mais de 20 minutos, no primeiro tempo também, que estava com 11 jogadores, a conseguir chegar no gol do Vasco. O primeiro tempo do Vasco foram 6 finalizações do Vasco no gol do Botafogo contra uma do Botafogo no nosso gol. Então, realmente, para mim, esse daqui foi um jogo que nem eu comentei. Levando em consideração que é clássico e tudo mais, foi um jogo que foi igual contra a Chapecó, só que o estilo de jogo do Botafogo totalmente diferente da Chapecó. E a gente foi muito superior, muito superior. E, felizmente, hoje o placar mostra realmente o que aconteceu no jogo. Dito isso, esse realmente é o meu resumo do jogo. Não aconteceu muito mais coisa no segundo tempo, que eu acho que vale comentar além dos 2 gols. Teve algumas brigas ali, expulsão da cadeira do banco do Botafogo porque foram brigar com o árbitro, invadir o estádio, mas até aí dane-se, de verdade. Futebol carioca é normal, isso ironicamente, ainda mais um clássico. Mas bom, o que eu queria comentar agora é um pouquinho sobre a entrada dos reservas no segundo tempo.
Por que eu quero comentar sobre isso? Porque eu acho que tem alguns pontos ali que vale ressaltar muito bem como o elenco do Vasco está construindo para, talvez nesse ano, ser um elenco bem mais encorpado do que o do ano passado e bem superior. Mesmo sem o Ryan e mesmo sem o Verratti. De verdade, para mim é uma notícia boa isso. Bom, primeiro para começar, né, que eu comentei, entrou o GB no lugar do Nuno, que eu fiquei bem na dúvida ali no momento, mas de fato, felizmente deu tudo certo. Tanto que o GB ele contribuiu bastante para o Breno conseguir chegar no gol. E o Breno, de novo, o GB atuando mais como 9 e o Breno atuando como ponta. Foi até meio estranho de ver isso, mas felizmente deu tudo certo. Aos 74 minutos, saem o Brenner e o Andrés Gomes para entrar o Marino e o Paulo Henrique. O Paulo Henrique voltou hoje, eu tava assim com o Paulo Henrique voltando hoje, porque o campo todo molhado, todo desgraçado ali, o Botafogo já querendo brigar, chamando o cartão. Eu fiquei real com medo de o Paulo Henrique se ferrar mais, mas felizmente não aconteceu, né? Que nem eu gosto de comentar, o Paulo Henrique é um touro, ele fisicamente é um absurdo e nada aconteceu. Mas talvez tenha batido, pelo menos para os vascaínos, tenha batido um ponto assim, pera, Paulo Henrique entrou no lugar do Andrés Gomes? Não tirou o Pumita para colocar o Paulo Henrique, né, que seria lateral por lateral. Ele tirou o Andrés Gomes, e nisso, que é uma coisa engraçada, né, que ironicamente, né, o Lucas Piton, ele, antes de vir pro Vasco, ele era do Corinthians, né, que o Corinthians até comemorou que ele foi pro Vasco e tudo mais. E muita gente falava tanto do Vasco quanto do Corinthians que, pô, o Lucas Piton na lateral é uma mãe, ele deveria virar ponta. E não ironicamente, eu acho que o Diniz, estamos ganhando, eu vou testar. Eu genuinamente não duvido que tenha sido isso, do ponto de vista dele, porque o que o Diniz fez nesse jogo? Ele pegou o Paulo Henrique e colocou no lugar dele de ofício, na lateral direita, até porque ele é o melhor ali, indispensavelmente, pra mim, se ele colocasse o Pumita ali, realmente eu ia ficar... Tanto que, quando ele fez isso, eu genuinamente pensei que o Pumita ia subir e o Paulo Henrique ia ficar atrás. Mas não, ele pegou, o Pumita foi pra lateral esquerda invertida, ele já tá acostumado a jogar, né, ele jogou a semifinal, final da Copa do Brasil ali e tudo. E o começo do ano também foi o Pumita da lateral esquerda. E à frente do Pumita estava o Lucas Piton como ponta. E eu não vou negar, foi um bom jogo do Lucas Piton, tá? Tanto como lateral, tanto como ponta. Ele realmente sabe atacar muito bem o Piton, sabe cruzar. Hoje talvez não pareça que ele cruze tão bem, principalmente por conta de que é difícil cruzar nesse campo, né? Um campo totalmente molhado, tudo. Mas até nos momentos que a gente via muita falha individual para cruzar, o Piton cruzava bem. É meio louco isso daqui. E além de cruzar bem, ele tentou finalizar bem, ele chegou a finalizar no próprio gol umas 2, 3 vezes, se não me engano, do Botafogo, né? E, de verdade, eu gostei do jogo do Piton de ponta, assim, mas não vou falar que ele é titular de ponta, mas eu gostei, de verdade mesmo. Acho que foi Estamos ganhando de 2-0, eu aprovo esse teste do Diniz, mas não acho que vai acontecer outras vezes e eu, de verdade, não espero que aconteça outras vezes também, não. E aos 80 minutos saem o Coutinho e o Thiago Mendes para a entrada do Rojas e do Tietê. Tietê eu acho que foi colocar 6 para meia dúzia. De verdade, ele e o Thiago Mendes, eu acho que jogaram bem parecido ali. O Thiago Mendes, eu sinto que ele matou muito mais o jogo do Botafogo do que o Tietê. Mas, de novo, né, o Tietê entrou faltando 10 minutos. Então também não vou cobrar tanto dele. Para mim, o Tietê é o jogador que eu falo. Para mim, o Tietê é um jogador bom. Eu fico feliz que a gente tem o Tietê no banco, de verdade mesmo. E o Rojas, ele entra no lugar do Coutinho. E o Rojas, diferente do que eu comentei diferente não, eu vou ressaltar o que eu comentei na partida passada e acrescentar. O Rojas, pra mim, ele cruzar 3, 4 jogos. Ele de verdade se mostrou um jogador bem bom. Ele é muito liso. Ele passa por qualquer um do time adversário. Se for no 1 contra 1, ele passa por qualquer um, no 2 contra 1 tem chance dele passar. Ele é muito liso, velho. De verdade mesmo, e além de ser liso, ele sabe pra onde tocar a bola, ele tem visão de jogo, de verdade, dessas contratações do Vasco das últimas, ele parece ter sido a melhor, tipo, realmente a melhor mesmo. E, de novo, eu ainda comentei, né? Eu não acho que talvez ele seja o suficiente para tirar, pelo menos hoje, tirar a vaga do Nuno ou do Coutinho, mas futuramente, talvez um médio a longo prazo, não sei, talvez uns 2 meses, 3 meses, 2 meses é médio, né? 2, 3 meses, ele roubar a vaga de alguém, eu não duvidaria. Porque ele é bom. De verdade, tecnicamente ele é bom. Ele, sabendo hoje em dia, né, que o Coutinho não quer atuar mais que 60, 65 minutos bem, eu de verdade acho que esse Rojas ali pode comer uma vaguinha ali e ele tem se mostrado útil para essa posição. Ele soube desarmar o jogador quando precisou, mesmo ele não sendo volante, ele soube desarmar, ele soube enfiar a bola, tocar a bola,
deu passe de ameaça ali para fazer gol do Vasco. Realmente eu achei ele bem, bem bom, o Rhodes. E o outro que eu queria comentar é o Marino, que também entrou. O Marino, eu vou ressaltar negativamente o que eu falei do último jogo. Até o momento, eu não vou dar minha opinião final sobre ele, até porque, de novo, né, segundo jogo que ele entra. Mas ele não fez nada em campo. De novo, pra mim, o Marino não fez nada em campo. Eu fui atrás, né, pra ver por que o Marino não... Como é que tá o estado de saúde atual do Marino. E por mais que ele esteja entrando em campo, ele tá entrando em campo principalmente para pegar minutagem, porque antes dele vir, fazia cerca de 2 meses que ele não estava jogando. Então, realmente, eu não duvido que ele vai ser tipo um Thiago Mendes, não, que ficaria uns 2, 3 meses demorando para engatar. Ou até igual o Andrés, né? O Andrés ele demorou 1 mês e pouco para engatar mesmo no Vasco, né? 2 meses e pouco. Eu não duvido disso. E, inclusive, eu espero. Só que o cartão de visitas dele, eu admito que tá bem, bem fraco. O Andrés, eu não lembro qual foi a situação do Andrés quando ele chegou. Só que os primeiros jogos do Andrés, aquilo que ele estava propor, ele conseguia fazer acontecer. Que era, por exemplo, ganhar no corpo, ser mais rápido que todo mundo, ele conseguiu. Claro que isso não era o suficiente para ele ficar como titular, mas quando ele conseguiu pegar a vaga titular, eu tive o absurdo que o Andrés faz hoje. O Marinho, eu espero que seja um caso parecido, de verdade mesmo. E, sobre as entradas foi isso, mas também ainda comentando sobre um pouquinho dos reforços, que agora chegaram, tá? O Spinelli já assinou o contrato com o Vasco, ele chegou no Rio faz 2, 3 dias atrás, né, do jogo. E o Cuiabano, ele já assinou o contrato antes do Spinelli ainda. E eu achei, inclusive, que ele ia estar no jogo de hoje, né? Falando no vídeo passado, achei que o Cuiabano ia estar no jogo de hoje. Mas não. Ele realmente, aparentemente, tá nos exames médicos para ver como é que tá a saúde dele, capacidade. E hoje ele viu o jogo do estádio. Então, não estreou, né? Mas viu como é que o time joga, já tem uma noção. O Cuiabano, eu falei, com o Paulo Henrique voltando, espero que o Paulo Henrique seja titular contra o Bahia no próximo jogo. Pra mim, o Cuiabano é um que, de verdade, eu espero muito dele. Das contratações do Vasco, a que eu mais espero é o Cuiabano. Eu cravo isso aqui pra mim. Espero não ser igual o Garré no passado, né? Que das contratações do começo do ano, que eu mais esperava era o Garré. Acabou que não vingou, foi até embora já recentemente. Foi de empréstimo pro próprio time. A desse ano, por enquanto, pra mim é o Cuiabano. Cuiabano eu tô esperando muito dele. Espero que ele jogue o mesmo que ele jogou no Botafogo 24, se não um pouquinho a menos, mas ainda assim é um nível alto. Um nível para novamente comer a vaga do Piton. E o Spinelli. O Spinelli, eu não sei o que esperar dele, eu vou ser bem, bem honesto. É fogo, que ele tá vindo de contratações como Cano, Pedro Raul e Verratti. Dessas 3 contratações, uma foi artilheiro do Brasileirão e não deu certo, que foi o Pedro Raul. Os outros 2 foram desacreditados no sentido de que, velhos, de uma liga mais fraca, e deram muito certo. Então, de verdade, o Spinelli, eu posso falar que eu espero que seja nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu acho que eu não ficaria surpreso se ele não entregasse tanto. Mas, novamente, né, como vascaíno, eu vou torcer para ele ser melhor que o Verratti. O Verratti hoje em dia é o segundo maior artilheiro estrangeiro do Vasco. Espero que o Spinelli coma essa vaga. Espero que o Spinelli seja o segundo, se não o primeiro, sabe? Então, eu acho que acredito que no mais é isso. Próximo jogo é contra o Bahia. Eu acredito que o Vasco, é fogo falar isso, né, depois do vídeo passado, onde eu basicamente estava num mar de tristeza. Mas eu acredito que dê sim pro Vasco ganhar. Mas, de novo, acreditar não é ter total convicção. Por exemplo, supondo que eu não torço para nenhum dos 2 times e eu vou apostar, eu não apostaria no Vasco, nem um pouco. Mas eu também não ficaria surpreso se o Vasco ganhasse mesmo comigo apostando contra. Então, dito isso, contra o Bahia, pelo menos eu acho que mesmo empatando ou perdendo, eu acho que dá para fazer um jogo digno, tal como foi contra a Chapecoense, por mais que não transpareça, e tal como foi hoje contra o Botafogo, e tal como foi contra o... Não lembro se foi o Madureira ou foi o Boa Vista antes do Botafogo, da Chapecó. Mas enfim, concorda, discorda, não esqueça de deixar o comentário, por favor, like. E de verdade mesmo, só não se acha ter fé, né? Sonhar alto e sonhar pequeno é o mesmo preço. Então, no mais é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. E vamos Vasco, né? Vitória Vascão. Até.